Olá, eu sou a professora doutora Júlia Alejandra Pezucchi e faço parte do quadro de docentes da Universidade Anhanguera de São Paulo, onde me desempenho nos programas de pós-graduação de farmácia, de biotecnologia e inovação em saúde e de ensino de ciências e saúde. E eu estou aqui hoje para dar continuidade ao curso de redação de publicações científicas, um curso básico. Então, essa é a parte 2. Se você não assistiu a parte 1, corre lá e assista primeiro, que tem lá dicas muito importantes. Então, a gente já viu na primeira parte do curso, né? Por que publicar, quais são as limitações, como planejar uma publicação e algumas dicas importantes como começar esse processo de escrita de um artigo científico. Hoje, nessa parte 2, nós vamos ver um passo a passo da preparação de um artigo científico e falar brevemente sobre as formalidades requeridas nas revistas. Então, vamos lá. Para a preparação de um artigo científico, em geral, a gente segue uma metodologia conhecida como INRAD, das palavras introdução, metodologia, resultado, and, em inglês I, né, discussão. Só que essa é a forma em que o artigo é apresentado. Na hora de escrever, o mais comum de fazer é começar de uma maneira diferente. É começar primeiro pela metodologia científica, onde a gente conta o que foi feito, tá? Como foi feito, cada detalhe, tá? E na metodologia, espera-se que a gente tenha informação suficiente para que, se alguém quiser repetir a pesquisa, possa fazê-lo, tá? A gente começa pela metodologia, ou uma dica boa é começar pela metodologia, porque na verdade é uma coisa fácil, entre aspas, né? Uma vez que é aqui onde a gente conta o que a gente fez, né? A metodologia tem que ser o texto que vai detalhar tudo que foi feito para obter os resultados que eu vou apresentar nos resultados. E por isso que a seguir se recomenda escrever os resultados, que é exatamente o que esse estudo traz de novo, tá? É aqui que eu vou apresentar os resultados, o que eu obtive, qual é a informação nova. É nessa parte que o leitor tem que sair pensando aquilo que eu falava, né, na parte 1, né, sobre, nossa, você sabia que? É aqui que está essa informação. Depois é recomendado escrever a introdução. E na introdução, a gente vai introduzir o tema. Então, tem que estar lá os conceitos básicos necessários para entender esse estudo. Claro que uma introdução de um artigo científico é muito mais resumida se eu comparar com uma dissertação e uma tese, tá? Então, aí eu tenho que usar modelos de outros artigos, principalmente da revista que eu quero, publicar minha pesquisa, e por isso que é importante escolher primeiro a revista, que era o que a gente viu na parte 1 deste curso, né? Mas aqui tem que ficar bem claro, na introdução, tem que ficar bem claro por que fazer essa pesquisa, por que você fez esse estudo, para que serve para o leitor ler esse artigo, tá? Em geral, no final da introdução, é incluída os objetivos, porque num artigo científico não existe uma seção destinada aos objetivos. E por último, das grandes partes do texto, se recomenda escrever a discussão, que é o momento, o texto, né, onde tem que ficar claro que eu apresentei um resultado, né, da minha pesquisa, mas então o quê? O que com esse resultado? O que eu tenho de novo? Como que isso se enquadra, se encaixa no que já sabia? Então, nessa parte, eu vou trazer outras pesquisas. Por último, eu escrevo a conclusão, que tem que estar alinhada com aquilo que me propus e com os resultados que eu apresentei, uma vez que isso vai ser verificado durante o processo de revisão, antes da publicação desse artigo científico. E eu devo escrever o resumo, que deve estar diretamente relacionado e representar o texto. Então, tem que ter uma pequena introdução, uma descrição muito breve do que foi feito, a metodologia, tá? Uma descrição dos resultados e incluir uma pequena conclusão. O resumo tem que dar uma boa visão do que o leitor vai achar no texto. Não tem que haver surpresas, tá? E por último, eu devo de novo olhar para o título. Eu comecei a escrever meu artigo científico
com o título da minha dissertação, da minha tese, do meu projeto de pesquisa de iniciação científica ou de pós-doutorado, né? Mas não necessariamente esse título é o mais adequado, porque não representa necessariamente, dependendo como foi a pesquisa, o resultado principal. Então, o resumo e o título, que foi com o que a gente finalizou a parte 1 desse curso, né? Eles são o primeiro contato que o leitor vai ter com o nosso artigo científico. Então, eles têm que ser bem claros do que o leitor vai achar, para que interesse ao leitor ir ver os detalhes que vão estar apresentados no texto. Então, indo por partes agora, né, só para dar dicas específicas e desmembrar um pouco de como escrever um artigo científico, eu falei que devíamos começar pela metodologia, né? Na metodologia, então, podem haver subtítulos, tá? Geralmente a gente usa subtítulos para métodos diferentes, não necessariamente para objetivos diferentes, tá? Métodos diferentes, às vezes o mesmo objetivo eu vou ter 2 ou 3 métodos, então eu devo criar subitens para que fique claro para o leitor, tá? Ele fez este teste, como, onde? Aí vou na metodologia e vou achar pelo subtítulo que está na metodologia. Eu tenho que detalhar na metodologia tudo aquilo que é novo, tá? Se um método amplamente padronizado, como por exemplo a PCR, né, que hoje em dia com a pandemia todo mundo mais ou menos entende como funciona a PCR, né? E quem for ler um artigo que trata sobre uma expressão de alguma coisa, PCR em tempo real, por exemplo, eu não preciso detalhar como que é feita uma PCR em tempo real, porque o leitor já vai estar sabendo. Só que se eu mudei alguma coisa, eu preciso descrever. Eu posso usar também, por exemplo, para não descrever, uma citação de alguém que descreveu aquele método. Então, eu vou falar que eu fiz a PCR de acordo com fulano, ponto. Tá? Então, se o leitor quer entender exatamente como foi feita essa PCR, ele tem que ler naquele artigo do fulano, tá? Então, a metodologia, ela varia um pouco, né, de acordo com a revista que eu escolhi. Então, é importante olhar as instruções da revista, tá? E também, como dica, para saber como escrever, quantos detalhes dar, eu recomendo você ir olhar artigos da revista na qual você quer publicar e ver como que eles escreveram, quantos detalhes eles deram, tá? Basicamente, na metodologia, eu vou escrever algumas coisas. Eu vou escrever o que e por que fiz, tá? Tem que ter uma breve justificativa, principalmente para as coisas novas, tá? Em geral, para isso, eu vou usar a voz ativa, tá? Como fiz, em geral, eu escrevo uma voz passiva, tá? E aqueles procedimentos complexos, sempre é recomendado usar uma figura, uma tabela, tá? Muitas vezes na dissertação é recomendado que na metodologia a gente faça um fluxograma explicando como que foi feita a pesquisa. Isso não é comum de usar nos artigos científicos. Porém, quando o procedimento é complexo, é novo, sim, é recomendado usar uma figura, uma tabela, para facilitar o entendimento para o leitor. A seguir, a gente escreve os resultados, tá? Em geral, os resultados vão no verbo passado, porque eu já fiz a minha pesquisa, já finalizou, tá? Eu devo, sim, aqui usar figuras e tabelas, lembrando que não se repete a informação. O que está na figura não tem que estar descrito em detalhe no texto, tá? Claro que eu posso trazer no texto o resultado, porque eu devo citar a figura ou a tabela, né? Mas não devo descrever ela no detalhe no texto, senão fica repetitivo. Um detalhe importante é que os resultados mais importantes para a tua pesquisa, no teu contexto, devem ir em figuras e tabelas. E que as figuras e tabelas devem ser autodidatas. A pessoa deve ser capaz de compreender aquela informação, aquele resultado, olhando para a figura e lendo a legenda. Tá? Em geral, se recomenda que os resultados sejam escritos de maneira lógica, independente da ordem que você fez a pesquisa. Tem que ter uma lógica, de maior a menor, de menor a maior, tá? Um resultado linkado no seguinte, tá? E o resultado, basicamente, tem que auxiliar a responder a pergunta da pesquisa. Eu começo uma pesquisa sempre com a pergunta. Essa pergunta não tem que estar escrita no texto, mas a resposta deve estar, sim, nos resultados. Porque são os resultados que vão dar embasamento para a minha conclusão. Figuras e tabelas. Aqui eu tenho 2 exemplos para mostrar, né? São super importantes. Em geral, a maior parte dos leitores vai começar lendo o título resumo, e ir para as figuras, para tentar achar a informação que ele quer. Então, figuras e tabelas são muito importantes, tá?
Elas podem ser coloridas, podem ser em branco e preto, tá? Mas elas têm que ser autodidata. Eu vou sempre ter um título, como vocês conseguem ver aqui. Posso ter esclarecimentos. De novo, tenho que seguir o padrão da revista, tá? E elas, em geral, apresentam o resultado mais importante. O que eu vou deixar de fora de figuras e tabelas? Coisas simples. Eu não preciso fazer uma tabela para falar que a expressão de algum gene é aumentada em tal tumor. O gene P53 é aumentada em tumores de bexiga. Porque isso é uma linha, eu consigo escrever. Só que se eu fiz um monte de comparações de tecidos, de genes, aí sim eu coloco numa figura, tá? As figuras e as tabelas têm que ser autodidatas. Isso é muito importante. Sei que estou repetindo, mas isso tem que ficar claro, tá? Quando eu trago nas figuras e tabelas dados de outros autores, eu devo citar, tá? E eu posso usar figuras e tabelas de outros autores, inclusive meu previamente publicado, só que não no resultado. Porque no resultado é o resultado da pesquisa, o que é novo, tá? É o mais importante dentro do texto, tá? O leitor vai ler o resumo e depois, muito provavelmente, os resultados. Se não entender alguma coisa, tiver alguma dúvida, vai na metodologia. E raramente uma pessoa que está buscando informação nova vai ler a introdução. A introdução geralmente é usada para quem está começando as pesquisas na área que você publica. Tá? Então, a introdução não tem que trazer muita informação. A gente vai chegar já nisso, né? O objetivo da introdução é literalmente introduzir o tema, tá? Mas principalmente estabelecer o que já se conhece do assunto. Não precisa ser no detalhe, tá? Se eu vou escrever sobre câncer, não preciso definir que câncer. Porque quem for ler um artigo sobre câncer já vai estar sabendo o que é um câncer. Ele vai ler especificamente sobre o câncer de bexiga, no exemplo anterior, por exemplo, tá? Mas é na introdução que eu vou contextualizar o desconhecido. Então, aqui que eu vou falar assim, tá, a gente sabe que o câncer de bexiga é isso, que a gente tem micro-RNAs alterados, genes alterados, mas não sabemos sobre tal coisa. Tá? Então, já vou contextualizando por que fazer a minha pesquisa, tá? Por que é importante o que eu estou trazendo nesse artigo científico, tá? Na introdução, eu devo incluir as referências, mas não é uma revisão do tema, como a gente faz geralmente quando começa um mestrado, um doutorado, uma iniciação científica, um pós-doc, tá? Só que eu tenho que deixar claro aqui o que já se sabe e a justificativa desse estudo, no caso agora, desses dados que estou apresentando. E no final da introdução, eu posso incluir os objetivos e ou a hipótese, às vezes os dois. Não é obrigatório. A minha recomendação é sempre deixar claros os objetivos. Não os objetivos específicos, o objetivo geral. O que você quis, né, com essa pesquisa, o que você quer mostrar com esse artigo científico que está sendo publicado. Na discussão e conclusão, que as últimas partes que a gente escreve, eu vou precisar comparar os resultados. Então, eu vi isso no câncer de bexiga, como que é no câncer de algum outro tipo de tumor, né? Eu vou precisar conectar com outros estudos prévios, tá? E vou ter que obrigatoriamente destacar o novo. Eu vou ter que contar o que tem de novo nos estudos que eu fiz. Eu tenho que destacar o meu resultado. Basicamente, eu vou ter que evidenciar a significância dos resultados. E, claro, não posso negligenciar meu estudo, eu devo citar as limitações. Se eu citar as limitações da minha pesquisa, dos meus resultados, eu estou mostrando que eu não estou viesada, que eu não estou cegamente olhando e acreditando nos meus resultados, e sim eu estou tendo uma visão como cientista. Então, é importante citar as limitações. Não para desmerecer o meu trabalho, mas sim para mostrar que eu tenho sim uma visão mais ampla, que eu sei que esse resultado é relevante, mas tem algumas limitações. Na escrita, como que eu faço? Qual que é a recomendação? Iniciar respondendo a minha pergunta, a minha hipótese. Então, tenho que deixar bem claro, tá? Que é aquilo que eu demonstrei aqui, tá? No meio do texto, né? Eu vou explicar e defender os meus resultados, vou dar ênfase para a novidade, aquilo que novo, que estou trazendo novo, e vou finalizar reafirmando a resposta e a importância do estudo. A seguir, eu vou trabalhar no abstract, no resumo, que às vezes tem mais de uma língua. Eu devo olhar as recomendações da revista, mas em geral se recomenda que seja curto, 250 palavras, mas que tenha todas as partes. Eu devo
no meu resumo incluir o que foi feito, como e o que se obteve com essa pesquisa. Para que o leitor não tenha surpresas, que ele não vai esperando uma coisa e depois no texto não tenha, ou ao contrário, tá? Eu quero, no resumo, mostrar brevemente o que o leitor vai achar no texto. Tem que ficar bem claro isso. E não devemos negligenciar, né, também as palavras-chave, né, keywords, né, que são aqueles descritores e que eu devo usar no texto, que eu falei na parte 1 desse curso, né. Os descritores a gente pode usar quando é na área de saúde, o DEX, né, porque são indexadores, tá, que facilitam para que quando alguém está pesquisando sobre o tema que eu publiquei, meu artigo apareça, tá? Então, devem ser bem pensados, devem ser bem pesquisados, tem que ter relação direta com a minha pesquisa, e eu devo usar aquelas no texto, aquelas palavras no texto. Lembrando que sempre se recomenda que os descritores, que as palavras-chave, sejam diferentes do título, para ajudar a indexar mais o meu artigo científico nas buscas. E por último, e não menos importante, mas pelo contrário, muito importante, eu devo olhar para o título. Como dica, ele deve ser claro em relação ao que o texto apresenta. Então, em geral, está muito vinculado com a conclusão ou com o resultado mais importante. Deve ser curto, tá? Não deve ter mais de 13 palavras, até menos. O ideal são 8, 10 palavras, tá? Sem muitos adjetivos. E não deve implicar surpresa. Então, em geral, que o título seja uma pergunta não é muito legal. Não está errado, tá? Tem muitos artigos que são perguntas. Mas o ideal é que o título já mostre o que o leitor vai achar. Uma pergunta, às vezes, traz essa informação, porque você acha que a resposta vai estar no texto, mas a resposta já deve ficar clara no resumo, para que o leitor não tenha surpresas durante a leitura do artigo. Falando brevemente, então, para finalizar esse curso aqui sobre as formalidades da revista, que é uma parte que é considerada bastante trabalhosa, tá? Porque uma vez que você termina de escrever, você vai olhar a formalidade da revista e às vezes são muitas coisas. Olhem a lista que está aqui no slide, né? A gente precisa tomar cuidado, conhecer a revista, tá? Porque às vezes existe número e limitações de referências que eu posso usar. Número de página, número de autores, também existem algumas revistas que limitam, tá? Às vezes eu vou precisar ter um running title, que é um título mais curto, tá? Às vezes vão solicitar que exista um resumo gráfico, então um gráfico que resuma o artigo, tá? Isso é bastante trabalhoso. Podem pedir o ORCID dos autores, verificar o plágio, que é muito importante, né? Declarações sobre financiamento, sobre ética, sobre highlights, o que são mais importantes. Muitas vezes e cada vez mais frequente, um texto referente à contribuição de cada um dos autores, ou seja, descrever o que cada autor fez, tá? Se haverá ou não materiais complementares disponíveis, os agradecimentos e algumas especificidades muito características da revista. Para entender quais que são as formalidades da revista, eu preciso conhecer a revista onde eu vou publicar. Deixar isso para o final, às vezes, é desafiador e, na verdade, desalentador, porque escrever um artigo científico é trabalhoso. Por isso que é importante começar escolhendo a revista antes de escrever o texto, para já ir trabalhando junto durante a escrita do texto nessas formalidades da revista, que variam de revista para revista. Uma coisa que é muito comum e não está aqui é a cover letter, que é uma carta na que você escreve para o editor o que é mais importante da tua revista, do teu artigo científico. Tá? Então, isso também é trabalhoso, precisa estar na língua da revista, muitas vezes no inglês, tá? Então, a gente precisa planejar para essas formalidades para que não seja isso que impeça de meu artigo ser publicado. Finalizo, né, esse curso breve, né, sobre inicial, né, básico, sobre como escrever um artigo científico. Eu espero que tenha ajudado vocês com alguma dica, né, com alguma das questões levantadas aqui. E fico à disposição, este é meu e-mail, né, julia.pessuc@anhanguera.com, para quem tiver dúvidas. Muito obrigada.